Começou. 1, 2, 3, foi. Meu nome é Gabriela Hermann. Meu nome é Milene Ramos. E nós vamos apresentar o seminário sobre miastenia grave. A miastenia é uma doença crônica autoimune que vai causar paralisia muscular por causa da diminuição de receptores de acetilcolina na membrana pós-sináptica. Os autoanticorpos vão bloquear ou causar destruição dos receptores de acetilcolina. Ela pode ser desencadeada por infecções virais, por um tumor no timo, por defeitos genéticos em canais de transmembrana, em acetilcolina ou em acetilcolinesterase. O potencial de ação em pessoas que têm miastenia ele é somado por estímulos repetitivos e a sua amplitude vai cair gradualmente. A miastenia ela pode ocorrer de forma isolada com só uma fraqueza muscular ou pode ocorrer de forma generalizada, que em casos graves pode ocorrer até insuficiência cardíaca e necessidade de ventilação mecânica. Os indivíduos com miastenia apresentam principalmente os sintomas de fraqueza muscular e a fatigabilidade, de modo que quanto mais eles usam determinado músculo, mais esse músculo fica fraco e fadigado. No caso da musculatura bulbar e facial, eles podem ter a dificuldade da mastigação, da deglutição. Também é muito comum as anormalidades oculares, como a pitose palpebral, no qual você tem muito cansaço no olho, ele vai fechando ao longo do dia, ficando fraco e fadigado, com dificuldade de sustentar o olhar em uma direção e realizar os movimentos de motricidade do olho, e fechar o olho com força. A visão também pode ficar com diplopia ou a visão borrada, né? Isso depois de alguma leitura ou ao final do dia. Eles também, caso tenha alguma fraqueza na musculatura da boca ou da língua, podem apresentar a disfasia, que é a descoordenação da fala, ou a disartria, no qual o paciente não consegue articular e pronunciar as palavras com a fonação correta. E ainda a voz anasalada. Devido ao agravamento da miastenia, eles também podem ter complicações, como vários tipos de paresia, até a tetraparesia, e também a insuficiência respiratória, por fraqueza diafragmática e dos músculos respiratórios acessórios, o que configura, né, a crise miastênica e pode levar o indivíduo a óbito se ele não for levado em emergência. Na classificação clínica de Osterman, a miastenia ela é dividida em 4 classes. Na classe 1, a miastenia ainda é isolada e só tem uma fadiga dos músculos oculares externos. Na classe 2A, a miastenia é generalizada e pouco intensa. Ela só vai afetar os músculos cranianos, os músculos das extremidades inferiores e os músculos do tronco. Os músculos respiratórios aqui ainda não são afetados. Na classe 2B, a miastenia é generalizada e moderadamente intensa. As pessoas podem apresentar diplopia, pitose palpebral, disartria, disfagia, dificuldade para soprar, os músculos das extremidades são afetados também e tem intolerância a exercícios. Na classe 3, a miastenia é aguda e fulminante, vai apresentar um quadro grave de afecção bulbar e de alteração dos músculos respiratórios, o que pode causar uma necessidade de ventilação mecânica. Na classe 4, na miastenia tardia, ela vai apresentar praticamente os mesmos sintomas da classe 3, só que a sua progressão de classe 1 até classe 4, ela ocorre de forma rápida, ocorrendo entre 1 ano ou 2. Quanto à epidemiologia, segundo uma pesquisa do Ministério da Saúde de 2015, a incidência anual é de 1 a 1,5 casos por 1.000 habitantes da população em geral e a prevalência de 25 a 142 por milhões de habitantes no mundo. No Brasil não há dados concretos, mas a estimativa é que exista cerca de 30 mil casos no Brasil. Essa doença afeta ambos os sexos, desde a infância à idade avançada. No entanto, as mulheres apresentam mais dos 20 aos 34 anos e os homens dos 70 a 75 anos. Essa doença ela é predominante entre as mulheres e ela apresenta baixa taxa de mortalidade. Na fisiopatologia, quando a gente vai observar uma junção neuromuscular normal, a gente vê que a terminação nervosa que vem de neurônio motor alfa lá do corno ventral da medula, ela vai ter vesículas contendo acetilcolina. A acetilcolina ela vai ser liberada na fenda sináptica da membrana muscular e ela vai se ligar aos receptores nicotínicos dos canais de sódio. Esses canais de sódio vão se abrir, o sódio vai entrar na membrana, vai ocorrer a despolarização e a formação de um potencial da placa motora. Se esse potencial de placa motora for supralimiar, ele vai gerar um potencial de ação que pode originar uma contração muscular. Como a miastenia é uma doença autoimune, os anticorpos eles
são produzidos a partir do momento que os linfócitos eles reconhecem proteínas próprias do nosso corpo como proteínas não próprias. Então, eles começam a produzir os anticorpos, esses anticorpos são ativados pelos linfócitos T, eles são transportados pelos vasos sanguíneos para o corpo todo, até o músculo, eles chegam na fenda sináptica, eles vão se conectar aos receptores de acetilcolina e vão bloquear esses canais. Portanto, a acetilcolina não vai conseguir se conectar aos receptores. Com isso, não vai ser deflagrado, né, a transmissão sináptica. Portanto, essa transmissão vai ser comprometida, os potenciais de ação não vão ocorrer, ou os que vão ocorrer serão muito fracos para iniciar a abertura dos canais de sódio, dependentes de vontade, e, enfim, fazer, né, a desfluorização da membrana, isso não vai ocorrer. Então, esses músculos, eles vão ficar mais flácidos, mais fracos e fatigados, que são as características da doença. Então, aqui a gente pode ver uma junção neuromuscular normal e na condição da miastenia. Aqui a gente consegue ver a membrana do músculo, e a diferença principal na miastenia é que ela diminui o comprimento e também os receptores, a partir da ação inflamatória que os anticorpos desencadeiam, eles vão acabar diminuindo a quantidade na membrana. Então, a gente consegue ver como aqui tem bem mais do que no caso da miastenia, né? Então, devido tanto a essa redução dos receptores, do comprimento da membrana e os receptores que ainda têm estarem muito bloqueados, a transmissão do potencial, né, a transmissão sináptica neuromuscular vai ser muito dificultada, o que pode acabar causando até mesmo a paralisia muscular, sem ter o sinal suficiente, né, para as fibras musculares fazerem a ação efetiva. Observando o que pode causar essa sensibilização contra estruturas semelhantes ao receptor de acetilcolina e acabar originando anticorpos que vão bloquear os receptores nicotínicos dos canais de sódio lá na membrana muscular, a gente consegue ver que isso pode ser desencadeado pela infecção viral, pela predisposição genética ou pelo timoma, que é o tumor do timo. Pela infecção viral, o que vai acontecer é que vai aumentar uma transcrição de genes do grupo de MHC, que é um grupo que ele impede que um corpo entre ou se espalhe pelo organismo. Então, vai acabar fazendo com que esse antígeno fique visível ao sistema. O tumor do timo, ele vai fazer com que se formem anticorpos especiais nos subtipos de DR3 e DQW2 da classe 2 desse grupo de MHC, ou do grupo LHA, que é um antígeno de leucócito humano, é o grupo de antígeno leucócito humano. E os defeitos genéticos, eles vão causar defeitos em canais transmembrana, em receptor de acetilcolina ou de acetilcolinesterase, que é uma enzima que vai degradar a acetilcolina para ela ser restaurada lá na membrana pré-sináptica. Só que nesse caso ela é danosa, porque como a acetilcolina já não consegue se ligar nos canais de sódio que foram bloqueados, ela fica acumulada na membrana sem ter sido utilizada. Então essa acetilcolina vai ser degradada antes mesmo de ser aproveitada para formar um potencial de ação. Uma das formas de fazer o diagnóstico da miastenia é fazendo a eletromicrografia, e eles conseguem perceber que o gráfico tem essa queda que não é anormal, né? Seria, no caso da miastenia, sempre ocorre essa queda. Então, em conjunto aos sintomas, a anamnese, a eletromicrografia pode fazer o diagnóstico da miastenia grave. Essa foi a nossa apresentação. Muito obrigada. Muito obrigada.